tranquilos? Bem-vindo aí à nossa aula 12, nossa penúltima aula do curso de Segurança da Informação. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a parte web e na semana que vem, aula 13, a gente vai finalizar introduzindo o assunto de criptografia, tá? Então, nós encerramos na aula passada os estudos da metodologia do hacker ético, né, passando por todas as fases, e a gente vai dar uma olhadinha hoje na parte web, tá? Algumas ferramentas, né, algumas situações vão se sobrepor. Esse material ficou um pouco extenso aqui, mas tem bastante imagens, e algumas coisas eu vou citar e vou pedir para vocês testarem depois, beleza? Então vamos lá, né? A gente tem, em relação à segurança física dos equipamentos, né? Roteadores, switches, né? Servidores. Normalmente a gente coloca num ambiente com acesso restrito, onde apenas pessoas autorizadas podem entrar, né? Como por exemplo os data centers. Só que quando a gente coloca uma aplicação na web, né? Essa proteção física já não faz tanto sentido, porque a partir do momento que esse servidor tem alguma porta, algum sistema rodando na internet, qualquer pessoa eventualmente pode interagir, pode acessar esse serviço, tá? Então, a parte web, né, a preocupação muda um pouco de foco, tá? E a partir do momento que você coloca alguma coisa na internet, você acaba sendo um alvo, tá? Uma situação passível aí de ser explorado. Quem quiser, né, virar um especialista, né, coloquei aqui alguns tópicos para vocês darem uma olhada, né, mas normalmente o especialista, né, o analista de segurança com foco na web, ele tem que saber pelo menos o básico aí de programação, de criptografia, né? Ele tem que ter aí um sentido aguçado aí na procura de bugs, né? Ser uma pessoa bem proativa, testar várias situações. A parte de exploits, que nós já conversamos também, né? Que está um pouco ligado aqui com a parte de programação. A parte de banco de dados, extração de dados, tráfego de rede. Então, né, o hacker, né, um termo bastante comum aí, nada mais é do que aquela pessoa que ele é especialista nessas áreas aí, tá? Eu acrescentaria, né, para um pouco aqui da parte de arquitetura, né, sistemas operacionais, rede, né, que está aqui já na parte de tráfego de rede, mas às vezes o pessoal pede indicação de livros, né, de segurança, mas basicamente é vocês estudarem a parte de sistemas operacionais, rede, programação, banco, que vocês vão estar se tornando especialistas aí na área de segurança, beleza? Então, falar um pouquinho sobre o servidor web, né? Nada mais é do que responder requisições, solicitações de clientes, tá? Através de um protocolo, através de uma porta. Então, o cliente, ele deseja acessar algum site web, ele vai lá, né, realiza o three-way handshake, a gente viu isso lá na primeira aula, né, manda a flag sim, espera a resposta do sim ACK e fecha com ACK, e aí ele começa a solicitar, olha, você pode me disponibilizar esse conteúdo, essa página, esse arquivo, né? Essa solicitação, ou estas solicitações, estas requisições, são feitas através do protocolo HTTP. E dentro desse protocolo nós temos alguns métodos, né? A gente vai ver aqui basicamente dois, o GET e o POST, onde você solicita e onde você envia solicitações ou informações para o site web, tá? O servidor ele vai te responder com um código, né? E o seu navegador vai interpretar ali bonitinho para que a informação fique mais legível, tá? Então basicamente é isso. Estabelece conexão e fala, olha, me entrega esse conteúdo, né? E o servidor vai procurando a solicitação e respondendo para ele, tá? Então, algumas situações aqui que a gente tem que prestar atenção, né?
como que o servidor vai validar o que o cliente está solicitando? Porque aqui, ó, nós vimos que nós, clientes, né, vamos solicitar alguma coisa para o servidor web, tá? E se eu solicitar alguma coisa que eu não tenho autorização ou que eu não tenho acesso, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo sobre isso, né? Se eu solicitar alguma coisa, será que o servidor pode ficar meio confuso, responder com outras, né? Onde que estão armazenados o conteúdo, né? Meu site web, enfim, quais as permissões desses diretórios. Então, do lado do servidor, sempre se preocupar com essas três indagações aí, tá? Aqui só de curiosidade, né? Esse print é um pouquinho antigo, mas vocês podem acessar lá o w3techs.com, ele tem várias pesquisas lá, né, de sistemas operacionais, enfim, e eu printei a tela aqui apenas da parte de servidores web, né, os mais populares, o Nginx, o Apache, né, Cloudflare, e o crescimento, né, nos últimos meses aí, né, então se vocês entrarem provavelmente aqui nesse site, talvez alguns dados aqui já estejam alterados, né? Mas eu venho acompanhando, porque eu sempre printo a tela, né? Microsoft e S vem caindo, tá? Então Nginx e Apache sempre lá em cima. Então quem quiser, né, dar uma olhada como que esses servidores, né, arquitetura básica de como que esses servidores web funcionam, seria interessante também. Então, né, independente da aplicação, se é Nginx, se é o Apache, a maioria das vulnerabilidades elas vão ser exploradas, né, em virtude aí de algum errinho humano, tá, da não configuração correta do serviço, deixou algum serviço lá desnecessário, né, colocou lá administração remota, deixou, enfim, qualquer pessoa pode acessar, né, qualquer IP, enfim. Esqueceu de mudar algumas senhas padrões, então se a gente for vasculhando ali, pode ser, né, que a gente encontre aí a maioria dos erros, das vulnerabilidades, esteja associado aí a alguma configuração incorreta, né, de algum serviço aí. Então vamos falar um pouquinho sobre o HTTP, né? Então esse protocolo vai ser o protocolo da camada 7, né, do modelo OSI. Ele vai ser o responsável por realizar essa conversa, né, buscar e mostrar os arquivos no navegador, tá, através de tags aí, né, ele vai printar o conteúdo de uma forma mais legível e trabalha com a situação de requisição-resposta, tá? Então, alguns métodos aqui, né, o head, que é apenas o cabeçalho da solicitação, o get e o post, que a gente vai focar um pouquinho aqui, tá? Então, o get é quando eu vou lá no servidor e falo, olha, por favor, me envie o HTML dessa página, né? E o post, quando eu eventualmente vou enviar dados para o servidor. Por exemplo, uma autenticação. Quando eu estou digitando aqui o meu login e a minha senha, né, eu estou pegando os dados aqui da minha máquina que eu digitei e enviando através da rede aí até chegar no servidor, tá? O GET a gente consegue ver facilmente no navegador, né? Quando eu acesso um site, né, google.com, e dou enter, é um método GET. Eu estou indo lá no servidor do Google e falo, Google, me entregue sua página, por favor, né? Enquanto o post, a gente não tem ali a informação visível no navegador, porém, através do Wireshark, né, que a gente instalou lá na primeira aula, a gente consegue visualizar essas informações, tá? Então, vou mostrar outra ferramenta além do Wireshark específica para a gente analisar essas solicitações aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo HTTP, né? Bem antigo, ele tem algumas características. Por exemplo, ele por si só, né, ele não vai identificar o cliente no momento da conexão, né, e também não vai ter informações sobre o que o cliente está solicitando. O que é isso? A gente fala que ele é um protocolo sem estados.
ele é, como eu disse aqui em cima, né, ele é um protocolo requisição-resposta. Eu solicito alguma coisa, recebo e pronto. Só isso, tá? Então, por si só, pelas características dele, né, ele não sabe quem é o cliente ali naquele momento, não sabe que esse cliente solicitou anteriormente, tá? Ele fala, olha, me entrega isso, respondeu, fechou, tá? Isso quer dizer, né, que cada solicitação é um evento isolado, independente, ele não tem conhecimento das solicitações anteriores. E aí, né, se a gente pensar nisso, fica complicado, né? Às vezes eu estou num site, por exemplo, de compras, já estou logado, eu não quero ficar mandando toda hora o meu login e senha, né, para identificar o cliente. Enfim, eu quero logar uma vez e manter minha sessão. Então, por isso que a gente tem aqui os famosos cookies, né? Os cookies, eles vão identificar, vão manter a sessão do cliente. Hoje, né, os cookies aí acabam sendo utilizados aí para outras coisas também, né? Às vezes você pesquisa um determinado item, aí você visita uma outra página, nada a ver, tá lá a propaganda do item que você visitou, né? Não é mágica, né, pessoal? Os cookies, né, são arquivinhos aí de texto que são enviados e recebidos pelo servidor. O servidor tem acesso, ele consegue buscar os cookies que estão na sua máquina. E aí ele sabe, né, ele tem informações ali do que você visitou, enfim. Então esses cookies, né, eles são enviados pelo servidor web junto com as páginas, tá? Ele fica armazenado aqui na nossa máquina. Se não fosse esse artifício, né, cada página visitada, imagine que eu estou num site de compras, cliquei num item, eu teria que mandar meu login e senha, tá? Isso fica inviável. Então, toda vez que eu solicito alguma coisa no servidor, esses cookies também são enviados. A gente vai ver daqui a pouquinho. E aí o servidor ele tem acesso, ele pode reconhecer, acompanhar, saber quem eu sou. Tá? Então, o HTTP, por si só, ele não tem essa confidencialidade, tá? Ele é um protocolo que trafega as informações em texto claro. Então, se eu mandar alguma coisa, alguma senha, login, tudo isso está trafegando em texto claro, tá? E aí, foi criada uma versão segura do HTTP, que é o HTTPS, né? A maioria dos sites hoje já trabalham com HTTPS, e tem aí um protocolo, né, que atua ali entre a camada de aplicação e a camada de transporte, que é o TLS. Tá? Ele opera aí na porta 443. Então ele vai cifrar toda a comunicação entre o cliente e o servidor. Na próxima aula a gente vai detalhar isso aqui, né? Como que é esse processo de criptografia. Você vai ter aí, né, uma conexão privada, né? Caso alguém esteja capturando esses seus dados, não vai conseguir entender nada. Dentro dos cookies, né? Alguns como eu disse, né, eles são enviados junto com o protocolo HTTP, e dentro do protocolo HTTP a gente tem alguns cabeçalhos, tá? Por exemplo, né, do lado do cliente, a gente tem o setCookie, que é justamente esse identificador de sessão. Existem alguns ataques, pessoal, que fazem ali uma operação matemática para calcular a complexidade desses identificadores, tá? Na ferramenta que eu vou mostrar para vocês dá para realizar esse tipo de ataque. Né, o tamanho do corpo da resposta, né, em bytes, tem o location, quando você é redirecionado para uma nova página. Aqui só alguns exemplos, tá? E algumas informações que enviados do navegador para a aplicação web. Por exemplo, o cookie, que é esses campos aqui tem que bater, tá? Você vai enviar de volta para preservar a sessão. E o referee, né, que é a página que você estava visitando anteriormente. Tá? Isso aqui é importante às vezes em algumas situações de ataque. Você pode também modificar isso aqui facilmente.
Toda vez que você solicita alguma página, você tem alguns códigos para identificar, né, se a resposta foi processada, enfim, se a página existe. Então você tem aí mais de 50 códigos. Quem quiser dar uma olhada aí depois tem o link. Mas basicamente o 200, que é uma solicitação aceita e processada. Eu vou lá no qualquer site web, olha, me entrega essa página, por favor. Ele vai me entregar e na resposta dele vai vir ali um código 200, tá? Quer dizer que, beleza, essa página existe, eu solicitei corretamente e tal. E outro erro muito comum aí, né, o not found 404, né, quando eu tento solicitar alguma coisa ali que não existe. Outros erros, né, o 300, quando você tem um redirecionamento. O que mais? O da família aqui dos 500, quando você tem um erro do lado do servidor. Então você acessa um site, tem lá um erro, né, 500, 503. Então o problema não é na sua internet, tá? O problema é no site. Ele não tá, por algum motivo, não está entregando as páginas para vocês. Uma ferramenta que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o Burp Suite, tá? Ele já vem por padrão instalado aqui no Kali. Deixa eu logar aqui, né? O que acontece? Eu estou aqui no Kali, já abri o Burp Suite. O que você tem que fazer? Aqui no seu navegador, deixa eu acessar aqui atrás, você vai ter que vir aqui, estou abrindo aqui o Firefox pelo Kali. Você tem que vir aqui nas configurações do seu navegador. O único detalhezinho que você tem que fazer, né? Digita aqui proxy, aqui em configurações no proxy, e coloca aqui, ó, configuração de proxy manual 127.0.0.1, é o IP da sua interface local, porta 8080. O que isso quer dizer, né? O proxy, ele é um intermediário entre você, cliente, e o servidor. Todas as solicitações vão passar por esse proxy. Tudo que eu fizer nesse navegador aqui, ele vai mandar para o 127.0.0.1, que sou eu mesmo, na porta 8080. Então, só abrir o Burp Suite, ele já pode... ele vai perguntar se quer salvar, pode deixar tudo padrão lá, não precisa salvar. Vem aqui no seu navegador e faz essa configuração do proxy. Tudo que eu fizer aqui agora, né, eu chamei um site aqui, ó, mas ele não carregou ainda. Por quê? Ele vai mandar essa solicitação aqui para o Burp Suite. Tá? Eu tenho que vir aqui ao método do get. Né? Eu estou dando um get aqui no diretório /dvwa em cima do IP 192.168.123. Esse IP aqui, pessoal, é outra VM, essa aqui que eu estou rodando, tá? Tem um site web vulnerável rodando aqui nessa VM dentro da minha máquina. Tem aqui o user agent, né? Qual o navegador, tal. Aí eu analiso aqui a requisição e dou aqui um forward, ó. Quando eu der o forward, né? Tem aqui as solicitações, vocês estão vendo ali atrás, ó, que o site já está começando a ser carregado, tá? Olha lá, já carregou o site. Então, todas as solicitações que eu fizer vai passar aqui pelo Burp, tá? Sugiro dar uma explorada boa aqui nessa ferramenta, né? Ela tem a versão paga também, mas a gratuita aqui vai atender aqui a nossa demanda. Aqui no HTTP History eu vejo todas as solicitações feitas, né? Posso eventualmente aqui analisar, tem aqui a requisição e a resposta, é isso que eu estou mandando. Ó. Requisição, eu solicitei essa página, o servidor me respondeu. Né? Ó, um erro aqui, ó, 301. Se eu ver a outra solicitação, ó, HTTP 200 ok. Tá? O 200 é que a página foi processada. O legal aqui, né, eu posso ver os dados em hexadecimal, que trafegou na rede. Posso até tentar renderizar aqui, que ele tem tipo um mini navegador aqui, ó. Ver se
dei um scroll aqui, ó, dei um renderizar, ele vai tentar interpretar aqui o HTML aqui dentro, tá? Mas vamos deixar aqui para não... Já estou com pouca memória aqui, mas essa é a ideia, né? Tem aqui os campos, ó, por enquanto o set cookie, ó, ele já pegou o cookie aqui da sessão, tá? Como eu já estou logado ali, ele já pegou o cookie da sessão. Então aí toda hora, né, toda requisição a partir desse momento, ele vai estar enviando junto esse set cookie aqui, beleza? Então abram o Kali, iniciem o Burp Suite, configurem aí o Firefox para a gente dar uma olhada depois. Se vocês quiserem acessar algum site criptografado, um Gmail, né, a maioria dos sites aí, vocês têm que configurar um certificado, acessem esse site, baixem o arquivinho e adicionem lá no Firefox também. Bem simplesinho aí de fazer, beleza? Pois daqui a pouco a gente volta ali no Burp Suite. Existem algumas metodologias, tá, pessoal? Igual nós vimos a metodologia do hacker ético para a realização de pentest, a gente tem algumas metodologias aqui específicas para a parte web, né? Algumas aqui bem utilizadas, né? Bem famosas. O SSTM e o PTES. Quem quiser dar uma olhada aí, tem as referências. E para o nosso caso aqui, né, como é um curso mais introdutório, a gente vai pensar aqui num modelo mais genérico. Tá? Igual a gente tinha lá o modelo do hacker ético, as 5 fases, a gente vai pensar aqui, ó, fase de reconhecimento, scan de vulnerabilidade, que é basicamente igual à fase 1 e fase 2 lá do hacker ético. Como explorar as falhas, né, os principais tipos de ataques, tal. E pós-exploração, preservação de acesso, que também é bem semelhante ao que nós já estudamos. Tá? Então eu vou focar aqui naquilo que a gente ainda não viu. Tá? Então eu vou citar aqui algumas coisas. Isso aqui nós já vimos, né? Aí você volta na aula anterior ou nas aulas anteriores para relembrar. Então o reconhecimento, né, máximo de informações possíveis, quais tecnologias o alvo está utilizando, né, pensando aqui em aplicações web, ele está usando PHP, qual servidor web que ele está usando, né, enfim, as versões. Basicamente a fase não muda aqui, tá? Eu preciso saber, né, quais frameworks ele está usando, então algumas ferramentas vão te responder isso aí. Tá? Primeira coisa é a gente ter o range, né, as informações dos endereços IPs. Tá? Você pode, através de um simples ping, já obter o endereço IP ou o comandinho host. Depois, né, sharing my IP, você pode jogar um endereço IP, ele vai tentar buscar todos os subdomínios que compartilham lá do mesmo endereço IP. Então vocês podem depois testar esse site também. Uma outra coisa, né, que não é tanto utilizado hoje pelos administradores, mas existe, né, o arquivo robots, onde, né, a gente tem os buscadores, né, os web crawlers aí, que vão fazer a indexação do seu site, né, o Google da vida, enfim. Se eventualmente você quer que algum diretório, alguma coisa não seja indexada no seu site, você precisa avisar esses robozinhos, né, falar, ó, por favor, não faça a indexação desse conteúdo. E onde que você faz? Tem um arquivinho TXT, né, o robots.txt, que você vai falar lá, ó, não faça a indexação desse conteúdo. Porém, né, para a gente acessar isso aí, pessoal, basta você no final do site dar um /robots.txt, né, alguns nem vão ter mais. Mas isso aqui começou a chamar a atenção do pessoal por seguinte motivo. Bom, se eu não quero que determinado conteúdo seja indexado, quer dizer que tem alguma coisa importante lá. Tá? Então, uma forma aqui que antes era para falar, ó, não faça a indexação desse conteúdo, acabou sendo, né, um ponto de atenção aí para o pessoal. Então, só citando aqui para vocês, raramente isso aqui, né, pouca gente utiliza, tá? Porque você acaba expondo aí alguma coisa. Tudo bem que o Google não vai indexar você, mas
outra pessoa pode olhar esse arquivinho, né, e tentar buscar alguma informação lá, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, HW, IFSP, EduBR, vamos ver se tem aqui no nosso site. Barra, acesso proibido aqui. Enfim, alguns sites já nem tem mais esse arquivinho aqui, né? DRT. Aqui, ó, no site interno que nós tem, ó, só dá um barra robots.txt, né? Se alguma coisa que você queira que não seja indexado, você iria colocar aqui, beleza? O diretório, né, padrão aí por exemplo, da Microsoft, o inetpub www-root, né, o IIS, no Linux, né, um Apache da vida, o Nginx, normalmente fica lá no /var/www. Lá você especifica, né, o que pode ser indexado ou não pelos robozinhos, tá? Outras ferramentas de reconhecimento, né? O Google Hacking Database, nós já vimos isso lá na aula 2 ou aula 3. Você pode usar as dorks do Google para fazer pesquisas no site web. A ideia é a mesma. Né? O The Harvester, que é a colheita, ele vai tentar identificar lá a versão, né? Qual servidor web ele está utilizando, o Whois, para ver quem é o responsável por aquele domínio, NSLookup, DIG para consultas DNS, né? O MetaGoFill faz análise aí de metadados, enfim, várias ferramentas, tá? Que vocês podem estar utilizando. Na fase de ataque, eu acrescentaria uma aqui, esqueci de colocar, que é o GoBuster. Tá? Depois dei uma olhada também, que ele faz um ataque de força bruta em diretórios, né, em subdomínios, para verificar se tem alguma coisa ali oculta. Né? Às vezes você tem, por exemplo, em um servidor, em uma máquina física, vários sites rodando, né, que a gente chama de vhosts, hosts virtuais. Você precisa ali do GoBuster para fazer alguns ataques de força bruta para tentar buscar subdomínios, beleza? Para quem joga CTF, já está acostumado aí a usar o GoBuster. Então, dê uma pesquisada também nessa ferramenta. Anotem aí, depois procurem estudar pelo menos o básico delas lá. Tá? A fase de scanning, basicamente a gente vai rodar o Nmap. Tá? A gente viu também várias opções, né? Já scripts de vulnerabilidades, o "-sc", utiliza lá scripts padrões de vulnerabilidades, ou o "-script vune", vai testar todos os scripts, tá? É um processo bem barulhento. Então aqui eu vou passar rapidinho, né? Você pode utilizar alguns scripts específicos. Se lá na fase de reconhecimento você já identificou alguns serviços, você já pode direcionar o script, ou se não, né, já tacar todos os scripts que tem disponível lá no Nmap. Né? Então, ele está rodando lá um Microsoft Front Page, então você usa já um script específico, né? Ele vai verificar se está vulnerável a login anônimo, né? Ou se o servidor está vulnerável a esse tipo de ataque aqui que eu vou falar daqui a pouco. Então você já pode ir direcionando. Tá? Então nós vimos aí que tem centenas de scripts. Então na fase de scanning, né, o Nessus, que eu citei também para vocês, o Nmap, outros específicos aqui para aplicações web, Nikito, OpenVAS, o Zap, né, Zed, Attack Proxy, outras ferramentas aí, né, essa aqui, esses dias eu vi o pessoal comentando dela, né, não cheguei a testar, mas seria interessante também, o Recox. E o GoBuster, né? Volto a insistir aqui no GoBuster para vocês darem uma olhada nela. Pessoal, sobre os ataques, né? Existem vários tipos.
Vou citar aqui alguns rapidamente, alguns vou demonstrar, depois sugiro para vocês depois replicarem esses ataques aí, tá? Vamos ver o que dá para a gente ver hoje aqui. Alteração de URL, então eu tenho lá alguns parâmetros na string da URL, onde eu vou tentar, sei lá, alterar algumas variáveis. Então estou lá num site de compra, tem lá o preço, eu tento alterar o preço, ou o ID, por exemplo, aqui, ó, vamos ver se a gente consegue fazer um. Eu estou aqui no Moodle, né, na página do nosso curso. Ele está mostrando que o ID desse curso é o 2006. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2001, né, não sei, quero acessar um determinado curso aí 2001, né, curso de inglês aqui, ó, eu não posso me inscrever nesse curso. Então a gente tem que sempre pensar, né, preparar para essas situações. Posso manipular aqui a URL, né, eu tenho controle sobre isso, mas a aplicação tem que bloquear. Ofuscação de URL, né, às vezes eu quero bypassar um firewall, enfim, tem algumas técnicas, né, encurtar o URL. Aqui só um exemplo onde você pode, através do número IP, né, o número IP ele é 32 bits, tá, 4 bytes, mas ele não é um número sequencial, né, não é que, por exemplo, 20 milhões, 13 mil, 20 bilhões, enfim, é 200, 133, 218, 46, por exemplo. Se eu converter esse IP de decimal para binário, né, e depois escrever esse binário como se fosse um número sequencial, né, colocar aqui o 200, o 33, né, como se fosse um número só, mas não é, depois converter todo esse número binário aqui grandão para decimal, eu consigo, né, acessar essa página web através desse número decimal, tá? Às vezes você coloca lá uma regra de Firewall, você pode tentar passar através dessa conversão aqui, tá? Mas aqui só citando também, né, pouco utilizadas, os firewalls aí modernos já conseguem identificar. Então, né, para a gente já partir aqui para a parte prática, o que a gente pode utilizar? Né? Um proxy de interceptação, que é o exemplo aqui do Burp Suite, tá? Que eu já mostrei aqui como que a gente inicializa. A gente consegue ver todas as requisições aqui. Dentro do Burp, a gente tem essa ferramenta de Spider, que ele vai tentar buscar todos os diretórios, todo o conteúdo, né? Você pode fazer isso através do GoBuster também. Faz um scan de vulnerabilidades, né, uma ferramenta de força bruta, né, para descobrir os diretórios, igual eu comentei aqui, e tentar realizar um mapa do site. Lembrando que lá na aula 2, no footprint passivo, né, nós vimos também ferramentas que você pode fazer o download dos sites. Tá? Onde que a gente vai brincar aqui, pessoal? Existe um projeto chamado DVWA, tá? Esse projeto, não sei se vocês já ouviram falar, que é o que está rodando aqui nessa outra VM aqui, tá? Ele é um projeto, ele é um site que tem, você pode testar esses vários tipos de ataques, ó. Você pode ir navegando aqui pelo menu, né? Como eu estou com o proxy aqui interceptando, ó, toda requisição ele vai vir passando por aqui, tá? Olha lá, isso aqui é a minha máquina mandando para o servidor. Percebam que eu já estou mandando aqui o ID da sessão. Então, toda hora, tudo que eu clicar lá, eu tenho que vir aqui no Burp e prosseguir. Né? Então, eu quero testar um ataque de força bruta. Você pode usar esse site. Tá? Então, esse é o ambiente de teste de vocês. Eu quero testar SQL Injection. Eu quero testar um XSS. Enfim, você pode ir testando todos os ataques aqui, ó. E o legal aqui, ó, aqui no DVWA Security, né, tudo que eu clicar, ele tem os níveis, ó. Tem o baixo, o médio e o alto e o impossível. Então você pode tentar realizar o ataque aqui no baixo, que é o mais fácil, né?
vários tipos de ataques, tá? Eu vou testar aqui o força bruta, né, no nível mais baixo. Então você testa aqui. O legal desse site, ó, você pode ver o código fonte. Ele vai abrir aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir. Como acho que está como pop-up. Depois eu desligo. Aqui, ó. Então tem aqui o código, o PHP, né, que ele faz a autenticação. Depois você pode mudar o nível de segurança para médium, tentar atacar também, estudar o código, ver o que ele fez de errado, o que ele mudou do baixo para o médio. Depois põe no alto, tenta quebrar também, e no impossível, teoricamente, não vai dar, né? Isso, bem legal, tá? Para todos os tipos de ataques aqui. Então vou dar uma visão geral desses principais tipos de ataques. Depois vou pedir para vocês testarem, tá? Acho que esse site aqui já está fora, eu testei, mas vocês podem baixar pelo GitHub, tá? Digita lá GitHub DVWA, dá um git clone lá, já era. Você baixa o site, joga no Apache, no Nginx, naquele diretório principal deles e começa a usar. É bem tranquilo, tá? Tem vários tutoriais aí na internet também para vocês logarem na aplicação, admin e password, tá? Configura o proxy para apontar para o Burp Suite e aí vamos testar os ataques. Os principais tipos de ataques, né, pessoal? SQL Injection, né? Vou mostrar aqui alguns para vocês. Né? E aí vocês pausam o vídeo e vão treinando aí cada um desses ataques, tá? Tem vários, tá? Inclusive alguns aqui não vai dar pra gente citar, né? O XSS, enfim. Mas aí fica para vocês estudarem depois. Os ataques de injeção, né, pessoal? É quando eu tento enviar uma entrada maliciosa para a aplicação web e tentar fazer com que ela processe essa entrada. Vamos falar um pouquinho do SQL Injection, né, que está aí no top dos principais tipos de ataques. Então a gente tem um interpretador SQL, né, SQL linguagem de banco de dados, onde eu vou, por exemplo, numa pesquisa, né, estou num site de compras, né, quero digitar um item, esse item eu vou passar para digitar, né, no campo de entrada, vou passar esse item para a aplicação aplicação vai lá no banco de dados dela e vai pesquisar, tá? Esse é o processo aí tradicional, né? A gente tem controle total ali do que a gente vai escrever, e aí caso o programador não tenha se protegido dos dados de entrada do usuário, é nessa parte que a gente vai tirar vantagem, tá? Então, em algum momento, o programador ele criou uma string, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes aqui da programação, e tem lá um select asterisco from, né? E aí aqui a gente tem, né, uma variável. Essa variável vai ser recebida pelo cliente, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, inserir lá uma marca de tênis. A aplicação vai armazenar essa palavra aqui numa variável, nesse exemplo chamado term. A aplicação ela vai montar a instrução SQL, vai enviar essa consulta SQL para o banco e devolver os resultados. Isso é uma situação comum, falando aqui bem de forma genérica. Então, se eu inserir lá uma palavra, né, Nike, por exemplo, percebam aqui que depois que ele vai concatenar com essa aspas simples, isso aqui é muito importante, depois vocês vão saber por quê. E aí, né, eu estou selecionando aqui todas as colunas, né, para quem nunca viu SQL, né, o select asterisco from, todas as colunas, não sei o que tem lá dentro dessas colunas, da tabela shoes, tabelas tênis, pedindo para ele qualquer registro que tenha essa palavra Nike, tá? O que vai chegar lá para o interpretador, pessoal? Vai chegar só essa parte que está aqui entre as aspas duplas, né?
seleciona para mim tudo que tem dentro dessa tabela, se tem alguma ocorrência da palavra tal, beleza? Isso aqui que vai chegar lá para o interpretador do SQL. Então, vamos dividir aquela consulta aqui em 3 partes. Essa aqui é a primeira, o programador foi lá e criou isso aqui, está esperando dados do cliente, criou uma variável que ele vai concatenar com essa porção aqui que foi criada pelo programador, e depois ele concatena com uma aspa simples para fechar aqui, ó, a instrução do SQL, beleza? Se a gente fosse dividir. E aí, o que eu posso começar a fazer, né? Eu posso, um exemplo clássico para quem quer explorar o SQL Injection, eu escrevo qualquer palavra, uma aspa simples para fechar com aspas que o programador colocou. Cadê aqui a instrução dele, ó? Essa aspas aqui, ó, a gente não tem como alterar, tá lá no código da aplicação. Ele vai receber uma variável aqui do usuário e concatenar com uma aspa simples. Então, a partir daqui a gente tem condições de manipular. A gente tem controle sobre essa variável. Então, a gente pode digitar aqui qualquer coisa, não necessariamente esse nome. Vou colocar uma aspa simples para fazer a correspondência com a aspa simples que o programador colocou. E aqui a gente vai colocar o quê? Ou 1 igual a 1. Toda comparação ou, se um lado é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Tá? E uma hashtag no final. Vamos tentar entender isso aqui. O que vai chegar lá para o interpretador? Isso, até aqui, até essa aspa simples, o programador que fez, não tem como a gente mexer. E aí ele vai concatenar com essa instrução que nós colocamos, que é exatamente essa aqui, ó. Nike, fecha aspas, ou 1 igual a 1, hashtag. Essa aspa simples aqui eu não digitei, mas tem lá na aplicação, para concatenar, tá vendo? Isso aqui a gente não tem controle também, beleza? Então, o que acontece aqui, pessoal? O que é essa hashtag? O que é esse sustenido aqui, Isso aqui é um comentário inline. Tudo que vier depois dessa hashtag vai ser ignorado pelo interpretador. Então, o que vai chegar lá para a aplicação é isso aqui, ó, o select, tal, Nike, ou 1 igual a 1. Como a gente colocou uma hashtag, ele vai ignorar aquela aspa simples previamente colocado pelo programador. Tá? Então aqui, ó, seleciona tudo para mim onde tem a palavra Nike ou 1 igual a 1. Então, o resultado dessa solicitação vai ser verdadeiro. Se a gente for testar aqui, ó, eu posso vir aqui na parte de SQL Injection, forward, volto para cá, vou colocar aqui, ó, um Lucas, aspas simples, ou 1 igual a 1, e a hashtag. Tá? Isso aqui é um primeiro teste que o pessoal faz para saber se está vulnerável ou não, a um ataque de SQL Injection. E aqui, ó, ele me mostrou, tá? Ele trouxe, pedi uma seleção, mas ele trouxe no caso aqui, todos os usuários, Ele está me perguntando aqui um ID de usuário. Aqui ele me trouxe todos, tá? Da tabela users, por exemplo, Não sei o nome da tabela ainda. Então esse é um primeiro teste. Um outro teste bem básico que o pessoal faz é colocar uma aspa simples, tá? E lembrando que por aqui, a gente consegue ver todas as solicitações, ó. Tudo que eu estou fazendo, coloquei uma aspa simples. Ele apresentou algum erro ali para o usuário, é um indicativo, que ele pode estar vulnerável ao SQL Injection. Tá? Então, brinquem com essa parte aqui, pessoal. Vem aqui no HTTP History, Aqui tem todas as solicitações.
a gente pode ir manipulando, por exemplo, né, se eu quiser manipular alguns parâmetros aqui, ó, isso aqui é a requisição, por exemplo, aqui um post que eu fiz, eu posso dar um botão direito aqui e mandar ele aqui para o repeater, né? O que é esse repeater? Ele vai ficar laranjinha aqui, eu posso vir aqui, né, manipular alguma coisa aqui, né, e enviar, né? Deixa eu, por exemplo, ó, eu quero solicitar aqui, ó, sei lá, um lucas.php. Não vai existir esse cara, né? Se eu der um send, ó, ele me dá uma resposta 404 not found, tá? Eu consigo interagindo aqui com requisições respostas. E aqui, pessoal, né, descobri que a aplicação está vulnerável ao SQL Injection, né? Agora descobri o nome do banco, as tabelas, as colunas, e aí eu coloquei, né, aqui um passo a passo para vocês fazerem isso, tá? Basta replicar essas instruções. A gente vai usar aqui o SQL Union, onde eu consigo colocar uma consulta adicional. E então, por exemplo, eu quero descobrir o nome do banco, né? Sempre eu vou colocar Lucas tal ou 1 igual a 1 para ser verdadeiro. Vou colocar a consulta através do Union Select, o null, onde o primeiro dado vai vir em branco, e depois o nome do banco. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar, ele me trouxe todos os usuários, e aqui na última consulta, em branco, first name, e no surname, que é o outro campo, ele me trouxe o nome do banco. Tá? Então, só vocês replicarem essa consulta lá. Quem for copiar e colar o código aqui, né, cuidado com essa aspa simples, que ele é um código diferente, tá? Vai lá e coloca essa parte. Deixa eu só fazer esse teste com vocês. Deixa eu dar um voltar aqui. Então aqui, ó, Lucas Union Select no database e a hashtag, certo? Union Select Null, database e a hashtag. Se eu der um submit, vai vir aqui para o proxy, né? Intercept, dar um forward. Olha lá, ele me trouxe aqui todos os usuários, no final aqui o nome do banco. Agora, pessoal, tem aqui a receitinha de bolo, né? Se eu quiser, por exemplo, buscar informações aqui das tabelas, né? Eu vou usar esse information schema, né? Que tem os metadados aí pelo banco de dados. Ele vai me trazer todas as tabelas. Depois, dentro de uma determinada tabela, eu quero buscar todas as colunas. Você vai executar esse código aqui. Depois, por exemplo, eu quero descobrir lá que tem uma coluna chamada password, né? Pois dentro dela eu vou, por exemplo, buscar as hashes das senhas. Então, peguem o material, executem esses comandos lá no DVWA, tá? E para vocês irem seguindo aqui o passo a passo de cada um. É exatamente isso que eu fiz, tá? Novamente, quem for copiar e colar, apaga essas aspas aqui e escreva de novo lá na aplicação. Então vocês podem testar aqui, né? Tem lá uma página de login, né? Usuário e senha, testa essas opções aqui. Normalmente é que o pessoal testa, tá? O menos menos aqui também é um comentário. Existem ferramentas automáticas para fazer isso. Não preciso necessariamente ir executando todos esses comandos. Um dos exemplos é o SQL Map, tá? Ele vai tentar detectar e também explorar falhas de SQL Injection. Então, você precisa aqui pelo menos do cookie. Onde que eu pego o cookie? Você pode pegar aqui pelo próprio Burp Suite, tá? Você vem aqui no History, pega, por exemplo, isso aqui, o cookie, e joga lá no SQL Map. Não tem segredo, né? Então, para obter as tabelas, né, a gente já
vai usar o parâmetro menos tables, dentro da tabela users, quais são as colunas, né, os usuários, enfim. Repliquem esse teste aí, tá, pessoal? Então aqui tem o print aí de cada comando do SQL Map, tá? Então façam a parte ali, né, digitando os códigos, depois testem pelo SQL Map, né? Olha lá, trouxe a tabela users, depois quais são as colunas, né? A coluna aqui que me interessa é a coluna password, e aí a gente consegue extrair todas as hashes aqui, tá? Inclusive, pessoal, o SQL Map já quebrou as hashes aqui, ó. Tá aqui na frente, ó, ele colocou já a senha de cada usuário. Bem legal essa parte aí do SQL Map, beleza? Então aqui um history de todos os comandos do SQL Map. A parte de LDAP, né, protocolo aí de autenticação para usuários, você pode usar o mesmo esquema, né? Posso usar aqui alguns caracteres especiais, onde, por exemplo, né, o e-comercial aqui ele vai encerrar a query e ele vai tentar identificar só se a primeira parte existe. Então isso aqui, ó, verifica se o usuário Lucas existe, né, e a senha eu digito qualquer coisa. Então, se a sua aplicação faz autenticação num servidor LDAP, você pode fazer esse teste também. Outros tipos de ataques, né, injeção de comandos de sistema operacional. Então, por exemplo, aqui, né, a gente pode vir aqui, command injection no DVWA, né, dar o forward aqui. Ele tem aqui um dispositivo que ele faz um ping. Posso colocar aqui, sei lá, um 92.168.101 e um pipe para redirecionar, para executar um outro comando, por exemplo, sei lá, um pwd. Se eu der um submit, né, forward, ver se executa aqui. Olha lá, ele executou um pwd, ele vai me mostrar onde que eu estou. Tá? Então, se a sua aplicação você consegue executar alguns comandos de sistema operacional e a aplicação não faz o tratamento desses comandos, né, você pode, por exemplo, inserir comandos de sistemas. Tá? Então, aqui um exemplo. Outro ataque bem comum que o pessoal tenta é o path transversal ou director transversal. Lembrando que o HTML, o HTTP, né, ele faz solicitações de páginas HTML e eu posso falar o seguinte para ele: olha, você por favor me entregue o arquivo etc pswd, tá? Lembrando que o ponto barra são diretórios acima, tá? Você pode colocar aqui uma sequência de 4 ou 5, normalmente você não sabe o nível que o diretório está, coloca bastante, a hora que chegar no raiz ele vai começar a descer para o etc pswd. Então quem quiser testar esse ataque, acessa lá o file inclusion e aí coloca aqui um interrogação page igual e aí você coloca ponto barra, né, ele vai subindo os níveis de diretórios e aí solicitei aqui o etc pswd. Lembrando, pessoal, todos esses testes, visualizem o código, testem no low, né, no baixo, no médio, no difícil, para vocês irem vendo como que o programador fez. O Burp Intruder, uma ferramenta basicamente de ataque de força bruta, tá? Ele tem um conjunto ali de ataques. Vou mostrar aqui o Cluster Bomb, né? Rapidinho para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ir aqui num ataque de força bruta, né? Tem aqui, vou dar o forward. Toda solicitação, quem quiser, né? Quem tiver paciência e quiser já desabilitar o proxy lá, também pode. Então aqui eu vou colocar um Lucas, imaginando que eu não tenho usuário e senha. Vou dar um login, né? Chegou aqui, né, minha solicitação, vou dar um forward, né? Usuário e senha não existe. O que a gente faz aqui no Burp? Ó? Vou lá na HTTP History, vou pegar essa solicitação que eu fiz, deixa eu ver como que ela está organizada aqui. Lucas,
30, é uma dessas, ó. Security low, aqui, ó. Ele fez aqui, ele enviou os dados através do GET, tá, pessoal? Normalmente é POST, mas você pode enviar através do GET. O que eu vou fazer, ó? Tá vendo aqui, ó, usuário Lucas e senha Lucas? Eu vou mandar isso aqui para o intruder. Lá, ele vai ficar laranjinha aqui, que é uma ferramenta de força bruta. Tem aqui as posições onde você vai deixar, se você quiser fazer um ataque de força bruta, apenas o usuário e senha como esse símbolo do dólar aqui, ó. Então isso aqui, ó, a gente pode limpar, seleciona ele aqui, que isso aqui não vai ser variável, tá? Dou um clear, o security low também vou dar um clear, e o meu ID da sessão aqui também vou dar um clear. Eu deixo só o usuário e a senha, tá? Aqui nos payloads, percebam que eu só tenho duas, tá? Aí nos payloads, né, eu tenho aqui, ó, Lucas, a gente muda o tipo de ataque aqui para cluster bomb, depois explorem esses outros ataques aqui também, tá, pessoal? Então aqui é quando eu tenho vários conjuntos de payload, eu quero aplicar uma lista diferente para cada um, tá? Por causa do tempo aqui eu vou acelerar um pouquinho. Aqui em payloads, percebam aqui que eu tenho 1 e 2. O 1 é meu usuário e o 2 é minha senha. Então você pode vir aqui, ó, e adicionando, ó, eu quero que teste o Lucas, admin e teste. Isso aqui ele vai testar na posição 1. Na posição 2, eu quero que ele teste a senha Lucas, password e teste. Ou você pode vir aqui e carregar uma lista de dicionário que você tenha pronto aí, tá? É bem simples. Aí eu venho aqui para iniciar o ataque, ele vai testar cada usuário com aquela senha, tá? Então aqui, ó, tá testando Lucas, Lucas, admin Lucas, teste Lucas, tal. Então, aquela, né, como que a gente sabe qual que deu certo, né? Aquele que tem o tamanho diferente é um indicativo que o ataque deu certo, tá? Então aqui, ó, admin password, que é realmente essas credenciais, né, ele mostrou um tamanho aqui de diferente, né, o content lane. Então aqui você pode organizar pelo tamanho. Aquela solicitação que foi provavelmente, né, a página de resposta, o tamanho dela, de uma página de resposta com sucesso é diferente do tamanho de uma página que deu erro. Então através dessa informação aqui do tamanho você pode chegar à conclusão das credenciais, tá? Então explorem também essa ferramenta, tem o print, eu já mostrei aqui passo a passo, né? XSS, pessoal, explorem esse ataque, tá? Não vai dar tempo da gente falar aqui hoje, mas é onde você consegue inserir códigos maliciosos na aplicação, códigos de JavaScript. Então aqui no DVWA, né, tem o XSS refletido e o armazenado, tem vários tutoriais aí, mas é bem legal, você acessa aqui, você consegue inserir códigos JavaScript direto na aplicação, tá? Qualquer pessoa que acessar essa página que está vulnerável, vai ser executado esse código JavaScript, tá? E aí, nesse código JavaScript que vocês inserirem, vocês podem colocar um código para enviar o ID da sessão da pessoa, por exemplo. Vocês podem montar um servidorzinho e deixar esse servidor esperando aí, caso alguém acesse aquela página, automaticamente envie. Então, fica aí de material extra, né, para vocês explorarem aí a diferença do XSS refletido, o armazenado. A gente pode discutir isso lá no fórum também. Aqui, né, outro ataque que eu vou pedir para vocês testarem, né, é uma forma de obter o shell da vítima. A gente já está encerrando aqui, tá? Então, por exemplo, eu descobri que a minha aplicação roda PHP. Eu posso criar um código PHP, né, fazer uma chamada de sistema aqui do system, e ele vai fazer uma chamada aqui de sistema, né?
através aqui dessa variável cmd. Então eu crio um arquivinho shell PHP e crio um shell reverso, tá? Aqui você vai colocar o IP da sua máquina e a porta. Nossa, onde que eu crio um código de shell reverso? Tem esse site aqui, ó, o Heavy Shells. Você coloca aqui o IP da sua máquina, né, qual porta você vai escutar, ele já te dá o código aqui para vocês criarem um shell reverso. Então foi isso que eu fiz aqui. Então qual que é a ideia aqui, né? Na minha máquina eu vou subir o Netcat e um servidorzinho web. E na máquina da vítima a gente vai ter que executar um comando. Para executar um comando, primeiro a gente tem que fazer o upload de um arquivo. Então aqui só vai funcionar se a aplicação estiver vulnerável a envios de arquivos, né? Não faz o tratamento. Então se tem lá uma opção onde eu posso enviar arquivos, eu vou mandar para a aplicação vulnerável um programinha shell PHP, que é exatamente essa linha de código aqui, ó. Esse programinha, ele vai receber um comando, vai fazer a chamada de sistema e executar esse comando. Eu faço o envio desse shell justamente para executar esse comando aqui, ó, um cur, né, que é fazer uma solicitação web, né, um get. Dentro desse cur, eu vou fazer um get aqui na vítima para ele vir no meu servidor web e fazer o download desse shell reverso, que é esse código aqui, tá? Então olha que legal essa parte aqui, né? Então eu vou ter que ter dois serviços rodando, o Netcat e o servidor web. O servidor web só vai hospedar ali o arquivinho shell sh. Quando eu der o cur, ele vai vir aqui, fazer o download, executar esse shell sh e conectar via shell reverso no meu Netcat. Então sugiro vocês fazerem essa parte aqui também, tá? Então eu vou subir um servidor web na porta 8080, pode ser qualquer porta, lembrando que aqueles dois arquivos têm que estar no mesmo diretório que vocês executarem esse comando, e vou subir o Netcat, tá? Modo listener, verbose, o N para não fazer resolução de nomes e a porta, tá? Então vou lá na parte do file upload, aqui é bem tranquilo, procuro o arquivo e mando aqui o shell PHP para ele. Faço o upload, né? Aqui no Kali, vocês vão vir aqui, ó, em file upload. Deixa eu já... Não sei se compensa aqui. Deixa eu parar esse ataque. Descarte, proxy, intercept, vou dar um forward aqui. Aí ele vai fazer, você vem aqui e faz o upload do seu arquivo para lá. Aqui na aplicação vulnerável, ó, ele inclusive te dá o caminho para onde ele jogou. Isso facilita para nós. A partir desse momento, pessoal, percebam que eu acessei aqui, ó, tá vendo que ele deu o caminho, ó, hackable, upload, shell PHP. Eu venho aqui na minha aplicação vulnerável e acesso hackable, upload, shell PHP, interrogação cmd, que é o que tem lá no meu código do PHP, igual ao ID. Eu consigo executar agora aqui comandos de sistema operacional. Ele vai me trazer aqui as respostas, tá? Para eu pegar o shell reverse, eu vou dar um cur, né? Eu tenho que dar aqui um porcentagem em 20, que é o espaço, tá? Cur no IP do meu Kali, porta 8080. Né? E vou pedir para ele pegar o shell.sh, pipe bash, né? Eu vou pegar esse arquivo e redirecionar para um bash. Então lá no meu Kali, né, o que vai ter? O meu servidor rodando, né? Alguém veio aqui e solicitou o get shell.sh, mandei lá para a aplicação. E aqui no meu Netcat, assim que eu executar esse comando, vai explodir aqui para mim o bash. Ó. Eu consigo executar id, ipconfig, dar o cat, ou seja, do meu Kali eu acessei o terminal de comandos lá da aplicação vulnerável. Beleza? Então testem essa sequência de comandos aqui. Existem alguns web shells já prontos, vocês podem fazer da mesma forma. Esse aqui eu peguei de exemplo. Você envia lá para a aplicação, ó,
shell, underline, v07 e tal. Ele vai trazer uma interfacezinha aqui para você interagir com a aplicação vulnerável, beleza? Alguns problemas, né? Ali a aplicação não está dando o caminho, né? Aquele hackable uploads, mas se você consegue injetar comandos, você pode dar um find lá para tentar buscar onde que esse arquivo foi, né? Porque aqui a gente enviou. Aqui a aplicação está me falando, ó, enviei para cá. Facilita a nossa vida. Mas se ela não informar, né, você pode, por exemplo, tentar fazer o download do arquivo que você pegou, né, pegar o link, enfim. Tem algumas situações aí que precisam ir dando certo para você executar. Uma outra ferramenta para você que você pode instalar como plugin no seu navegador, o Appalizer. Ele vai, é bem tranquilo, clicou lá no item, ele já vai tentar, ó, eu tenho 50% de certeza que está usando isso, né? Já te dá uma visão geral do seu site, beleza? E forma de proteger, pessoal, para a gente encerrar, considerar todo mundo como um potencial atacante, filtrar todas as entradas, né? Não deixe, por exemplo, na parte ali do XSS, ele tem que abrir lá um script, né? Um maior, menor, filtrar todas as entradas, né? Hashtags, aspas simples, enfim. Vocês podem fazer isso com os prepared statements, né? Não exibir erros na tela do usuário, análise de logs, sistema de detecção de intrusão, né? E nunca armazenar conteúdo em texto puro. Beleza, pessoal? Então essa parte web tem muitos ataques, muitas situações, tá? Eu tentei aqui mostrar o básico para vocês, como tem muita coisa, né? A gente tem que... Eu tentei colocar o print aqui de cada situação, demonstrei o ataque do SQL Injection, mas testem, tá, pessoal? Vão testando, explorem o DVWA, tem muitos tutoriais na internet, dá para vocês simularem vários ataques, testem no baixo, no médio, no alto, enfim, tem um ambiente de teste aí para vocês estudarem bastante. E usem o Burp, né? Através do Burp vocês conseguem manipular, né? Mostrei rapidinho ali o Intruder, que é para fazer um ataque de força bruta, o Repeater para manipular, enfim. Mas tem muito mais coisas, tá? Beleza, pessoal? Vou deixar um questionário lá para vocês responderem. Aí na semana que vem a gente fecha o nosso curso com a parte de criptografia. Beleza? Então, explorem bastante os ataques e vamos conversando lá no fórum. É isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço aí para todo mundo.